Quando pensamos em poder, normalmente pensamos em dinheiro, mas em muitos casos o poder pode estar conectado a outras coisas, como influência, política e jogos de interesse. Agora, quando juntamos uma quantidade imensa de dinheiro, influência e conexões políticas e religião, aí, meus amigos, é difícil de competir. As pessoas ignoram que o mal tem atuado no mundo por várias frentes de batalhas, são ideologias anticristãs para todos os lados. Esse é o caso de entidades e indivíduos que controlam o mundo, que levam muitos ao engano e ainda se passam por pessoas boas. A primeira coisa que pode vir na sua mente é que Deus é quem controla o mundo, ou ainda que o mundo jaz no maligno. Essa batalha entre o bem e o mal é um conceito que as sociedades secretas tentam explorar. Na verdade, essa imagem que promove a luta entre o bem e mal é errada, porque Jesus já venceu esta batalha na cruz. Mas só aqueles que estão com Jesus é que estão fora do controle do mal. Então, essas sociedades querem propagar mentiras para que as pessoas desacreditem no poder de Deus. Eles querem aumentar o número de servos do mal e acabam conseguindo fazer isso através de seus enganos e ainda sem que a maioria de nós percebamos. Com certeza você já ouviu falar sobre a nova ordem mundial e também já notou como este assunto ressurge quando há alguma crise no mundo. E para solucionar os problemas, eles pedem uma nova ordem global, um governo único. Isso até me leva a pensar que as crises são planejadas para eles colocarem em prática as suas vontades. Parece ser coisa nova, ou que ainda vai acontecer, mas de certa forma esse governo unificado já acontece. E quando chegar a hora de retirar a liberdade das pessoas e impedir de comprar e vender, você ficará surpreso com a facilidade com que conseguirão fazer isso, pois já estão no poder há muito tempo. Provavelmente você já sabia disso, mas queria te apresentar alguns detalhes de como eles estão organizados. Esta é uma estrutura de poder na qual estamos presos atualmente. No topo desta pirâmide estão as entidades espirituais, mas este é um assunto para outro vídeo. Para baixo deste topo é o nosso mundo físico, e no topo estão nomeadas algumas sociedades secretas que controlam o mundo. Eu e você estamos aqui na base. Somos controlados porque vivemos numa espécie de escravidão moderna. Nascemos e já temos um percurso formativo na escola que cada vez mais tenta nos manipular com ideologias. Também trabalhamos, pagamos impostos e sonhamos com a aposentadoria onde enfim poderíamos ter sossego. Mas a armadilha é que você trabalha cada vez mais e tem cada vez menos, e mesmo aposentado, a cada ano parece que você fica com uma situação mais precária. E desta forma, você fica cada vez mais dependente do sistema. Imagine que numa época da perseguição será muito mais fácil de controlar se você depender financeiramente do Estado. Ficamos correndo atrás do vento, sofrendo manipulação e controle destes poderosos. Para não ser alienado e continuar sob o total controle dessas sociedades secretas, você precisa entender o que queremos te mostrar neste vídeo. Faremos uma série de vídeos explicando tudo, inclusive como isso acontece no Brasil, e o que você pode fazer para proteger sua família. Eu sou o informante. E neste primeiro vídeo vou expor a religião secreta dessas sociedades que controlam o mundo, o que é a Irmandade da Luz, e como eles têm buscado uma desfiguração do cristianismo. O grande equívoco é achar que isso é algo novo. A maçonaria, por exemplo, apesar de ter sua data de fundação declarada em 1717, seu início ocorreu ainda no Egito Antigo. São milênios construindo a hierarquia do poder. Existem inúmeras sociedades secretas, como por exemplo, a Companhia dos Jesuítas, os Cavaleiros Templários, a Rosa Cruz e o Clube de Roma. Elas são compostas por pouquíssimas pessoas que controlam as empresas, bancos e governos. Não podemos afirmar, por exemplo, que os jesuítas controlam o mundo, mas podemos dizer que eles desempenham um papel menor e específico para controlar algum pequeno aspecto no mundo. Ao estudar todas essas sociedades, observamos algo em comum, um denominador comum entre elas. E aqui neste vídeo, utilizaremos a nomenclatura que a maçonaria adota. E isto é o que realmente importa neste vídeo. Aqui chamaremos esse núcleo de poder como Irmandade da Luz. Este sim, um pequeno grupo mais seleto de pessoas que estão ligadas também na esfera espiritual.
e que comandam todas as outras sociedades secretas que influenciam o mundo. Mas como você já desconfiava, a maçonaria tem um quê a mais. Você verá isso com mais detalhes em outros vídeos. Por ora, você verá que ela desempenha um papel importante porque ela é vitrine, a porta de entrada, à frente da Irmandade, e ainda é uma das sociedades que conseguimos mais informações. Quando você estuda a maçonaria, você percebe que para os graus mais baixos, eles aceitam que seus membros professem qualquer fé ou religião, mas quando você vai mais a fundo, começa a perceber por meio de seus rituais e símbolos que há uma religião embutida e que é cheia de ocultismo. Estamos falando da Cabala, e ainda assim ela vem toda disfarçada. Alguns até forçam e dizem que ela é bíblica. Mas não se enganem, ela não é. A Cabala está intimamente ligada aos rituais maçônicos. Os maçons adoram rituais, numerologia, datas, momentos, objetos, pois esta é uma forma de influenciar as pessoas. A representação da Cabala demonstra dois pilares que representam uma dualidade: o bem, o mal, o branco e o preto, macho e fêmea. Aqui denominamos de dualidade hermética. Eles utilizam isso para descrever o coração da religião deles, mas no fundo é um satanismo disfarçado. Este é um painel do primeiro grau maçônico, e aqui já se percebe alguns símbolos, como a dualidade entre Sol e Lua, macho e fêmea. E este é um detalhe importante para você ver quem é o Deus que eles adoram. Faremos um vídeo expondo quem são estes deuses e como eles estão escondidos em rituais de adoração modernos. No painel também observamos quadrados brancos e pretos que representam o conhecimento do bem e do mal. E observe como a estrela está no Oriente. Eles dizem que é a estrela de Belém, mas a Bíblia diz que os magos vieram do Oriente e, portanto, eles caminharam na direção da estrela pelo Ocidente. E não é curioso que a Bíblia condene as orações dirigidas ao Oriente? Na verdade, esse é um símbolo de Sírio ou de Vênus, a estrela da manhã, a estrela mais brilhante do céu, que é um símbolo que se refere diretamente a Lúcifer. Este é um painel do segundo grau maçônico. A cada grau, é como se eles tivessem agregado novos conhecimentos, e assim vão adicionando cada vez mais ocultismo. Na esquerda, observa-se as duas colunas na entrada do templo. Eles dizem ser supostamente as colunas do Templo de Salomão, mas são representações do zigurate de Babilônia. E sempre que temos referências à Babilônia, certamente são símbolos que fazem referência ao poder maligno. Segundo os maçons, a serpente é um símbolo do Salvador universal, que redime os mundos ao dar à criação o conhecimento de si mesmos e da realização do bem e do mal. Serpentes ao redor de anéis e globos são comuns na cultura do Egito, China, Pérsia e Índia. São representações de Ouroboros e outros deuses pagãos como a Vishnu, que é uma deusa hindu. Este símbolo geralmente aparece como uma serpente enrolada ou engolindo a própria cauda. Isso literalmente não parece ser uma representação cristã, não é mesmo? E isso ainda prova as raízes antigas da maçonaria. Estes são apenas alguns exemplos, mas que para mim chega a ser assustador. É assustador pensar que pessoas que seguem estes rituais e adoram deuses pagãos estão espalhados por governos que controlam países inteiros. Até aqui, parece que estamos somente especulando, mas gostaria de mostrar algumas provas a partir de fontes maçônicas. Assim você verá evidências que isso é verdade. Você pode achar que o objetivo principal das sociedades secretas é poder, influência e dinheiro, mas a verdade é que a principal meta deles é destruir a divindade de Cristo. Eles sabem que Jesus tem poder e autoridade sobre todos os demônios. Então, eles precisam fazer as pessoas acreditarem que ele não tem todo esse poder para que essas pessoas estejam suscetíveis aos enganos espirituais. Eles fazem uma desconstrução do poder de Jesus e exaltam o poder do homem. Dizem que todo homem pode chegar a nível de ser Deus. Tem um livro chamado Yahvé, que tem o nome do Criador, mas é um livro maçônico disfarçado. Eles adoram parecer estar de acordo com a Bíblia, mas é somente uma isca para pegar os mais descuidados. Esse livro revela coisas assustadoras. Ele é conhecido como o Livro do Conhecimento das Chaves de Enoque. Mas tenha certeza que é só mais uma mentira e que não é o enfoque da Bíblia.
Poderia dizer facilmente que este livro prega o satanismo, mas não podemos simplificar a este ponto. A maçonaria é a porta que traz a nova era, e muitos acabam adotando ideologias pagãs sem perceber, e hoje já é possível ver igrejas evangélicas pregando doutrinas que são ensinadas nas lojas maçônicas. Se falarmos simplesmente que a maçonaria não é de Deus, isso pode criar a ilusão que já somos entendidos e que não seremos enganados. Às vezes, as sutilezas fazem os enganos do mal passarem despercebidos. E percebemos muitos cristãos caindo nesses enganos e estando pregando sobre um Jesus que não é o da Bíblia. Consideram somente o que Deus fala sobre amor e se esquecem o que ele fala sobre justiça. Isso acontece do mesmo jeito nos cultos das sociedades secretas. Esse vídeo ficaria muito longe se fosse te mostrar todos os detalhes. Veja somente alguns pontos importantes a seguir. Enoque, de alguma forma, mostrou para o autor do livro 64 chaves para unificar as nações para a chegada da Irmandade de Melquisedeque. Quanta coisa profana numa única frase! Essa aparição de Enoque certamente foi um espírito maligno e ainda fala em unificar as nações. Isso não era o objetivo da Torre de Babel, não é o objetivo da ONU. Você vê que a tentativa satânica para exercer controle sobre as nações não é de hoje. Nos próximos vídeos você também verá quais são os objetivos obscuros da ONU. Mas ainda temos um último detalhe. Melquisedeque era um rei e sacerdote. Portanto, essa referência do livro diz que eles estão esperando por um rei que exercerá um poder sacerdotal. É uma referência clara sobre as bestas do Apocalipse e do Anticristo. Em toda a história, a união de Estado e Igreja fez com que milhões de cristãos fossem mortos. Então, o Anticristo certamente terá alguma ligação com essas sociedades secretas para exercer o seu poder. Quer saber mais sobre isso? Não se esqueça de se inscrever no canal. Você pode nunca mais nos encontrar se não fizer isso. Neste livro, logo na contracapa, é dito que se trata de um ensinamento dado que tem um significado particular na numerologia e que é um livro para ser lido e visualizado em preparação para a Irmandade da Luz. Guarde este termo, Irmandade da Luz. Iremos falar sobre isso em vários outros vídeos. O livro continua dizendo que ele deve ser utilizado para acelerar as pessoas da luz. Quem são essas pessoas da luz? Qual ser teve uma relação especial com a luz? Espantem-se! Aqui estão falando do portador de luz que chamamos de Lúcifer. Na linguagem ocultista, sempre que se referem à luz, estão falando de Lúcifer. A editora que publica este livro é a Academia para o Futuro da Ciência. A ciência, ou melhor, o cientificismo é a religião da nova ordem. Não parece estranho que eles não aceitam Deus como Criador, mas que acreditam em espíritos. O próprio logotipo revela a identidade maçônica. Observem também estes símbolos, um triângulo com outro triângulo dentro, a estrela de 6 pontos e ainda esses raios de sol. São símbolos da assinatura maçônica. Este livro inteiro é sobre misticismo cabalístico. O livro revela um grande plano que está se desenrolando da mente divina. Eles tentam se colocar como deuses, ou chegar a ser como o próprio Deus. Isso não parece a linguagem da serpente no Jardim do Éden? E ainda há mais referências da Cabala onde falam que a árvore da vida nos traz a luz para acordarmos no próximo nível da evolução. Na Bíblia, a verdade é que a árvore da vida serve para mostrar a nossa dependência do Criador, e ela foi retirada para que não fôssemos pecadores eternos. Mas essa religião ocultista da maçonaria parece que quer o contrário, que sejamos todos pecadores por toda a eternidade e que nos alimentamos dessa luz, que é o próprio Lúcifer. Eles dizem que na maçonaria você recebe uma sabedoria elevada que abre os 7 selos, mas é só um que tem o poder e que é digno de abrir os selos. Eles colocam que o homem pode ser digno assim como Jesus. É uma heresia atrás da outra. Aqui você começa a perceber a mistura da verdade com mentira. Usam linguagem figurada para demonstrar que a maçonaria adora um Deus que não é o Deus de Israel. E você sabe quem queria ser como o próprio Deus, não é mesmo? A conclusão é que, na verdade, eles querem destruir a fé e a crença em Jesus, pois somente assim conseguem brechas para os demônios trabalharem e destruírem a vida daqueles que não percebem os enganos. Essas brechas surgem de forma sutil
E acredite se quiser, segundo o livro, até possessões podem acontecer através de meditações ou até yoga. E você achando que isso não tinha nada a ver? E que estava tudo bem porque todo mundo está fazendo? Faz parte dessa nova religião da nova era, da nova ordem mundial. O próprio livro diz que existem mantras ativam comunicação psicográfica e que são dados pela Irmandade. Ou seja, eles declaram nas entrelinhas que os demônios falam diretamente com os membros dessa sociedade. Se você chegou até aqui, você deve sempre se perguntar se algo é bom ou ruim. Sempre que nos depararmos com um discurso novo, devemos nos perguntar a qual Deus ele serve. Satanás procura enganar até os próprios escolhidos de Deus. Você verá muitas pessoas aceitando essas ideologias estranhas e colocando Jesus somente como mais um mestre dentre tantos outros. E quando você ouvir isso, saiba que se trata da religião da nova era. Ele é Deus Criador e não aceita uma posição menor na tua vida. Se você entender a forma que eles utilizam para dominar o mundo e qual religião eles querem implantar, essa religião que é só do amor, a religião que você pode fazer tudo, a religião que te faz acreditar que as respostas estão dentro de você e que Jesus foi só mais um dentre tantos outros e que você tem outros caminhos, pare e desconfie na hora. Esse é o satanismo disfarçado de maçonaria. Essas sociedades querem controlar o que você aprende nas escolas, o que você come, sua religião e até as músicas que você escuta. Eles querem implantar sorrateiramente uma nova religião para que você adore sem perceber outros deuses. E o mais triste é que eles têm conseguido fazer isso. Eles usam uma linguagem codificada e apresentam tudo como uma ideologia do amor. Mas eu sou o informante. E agora você começa a entender as verdadeiras raízes e objetivos desses controladores do mundo. Seja sincero, você confiaria em qualquer coisa que seja guiada por um demônio? Talvez seja assim que eles conseguiram tanto poder e dominar o mundo. Eles querem dominar sua mente e sua vida também, e talvez você até se iluda com a possibilidade de riqueza e status. Mas peço que continue assistindo a essa série e você verá o plano do maligno e tenho certeza que você estará mais certo de sua fé em Jesus ao final. Deixe nos comentários o que você pensa sobre tudo isso que está acontecendo. No próximo vídeo falaremos sobre a influência oculta da mídia e iremos expor coisas que os poderosos não querem que você saiba. Então, não se esqueça de se inscrever no canal.